Fala, meu povo! Aqui é José Paixão, economista do povo. Hoje eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe como sobreviver em uma economia de guerra? Espero que não, mas aqui no Brasil nós temos muitas pessoas queridas, maravilhosas que vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial, alguns até da Primeira, né? A Primeira Guerra, e acabaram vindo porque as condições são muito precárias durante uma guerra, situações terríveis e algo que você não consegue imaginar. Eu vou te dar algumas dicas aqui, umas pinceladas. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e também já curtir esse vídeo. E quando for no final, olha, compartilhe, porque esse vídeo pode ser interessante, certamente, para muitas pessoas e para as pessoas que você ama também. Então, como sobreviver em uma economia de guerra? Por que existe essa situação do como sobreviver? Porque a guerra ela costuma pegar as pessoas de calças curtas. É uma linguagem popular. A gente costuma, como houve lá na Segunda Guerra Mundial, costuma receber assim a notícia como uma bomba. E literalmente, na época de guerra, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Polônia, estava todo mundo no seu dia a dia, todo mundo tranquilo e tal, de repente bomba para todo lado, explodindo, e as pessoas tiveram que correr para se proteger, e daqui a pouco começou a aparecer situação atípica e um caos total por causa dessa invasão, e depois as pessoas passaram muita necessidade, especialmente aquelas pessoas que sofreram muito em função de perseguições e outros fatores que nós não vamos ter tempo de entrar aqui. Então, estabilidade, ela não existe, mesmo num país que vive em paz, não vive em guerra literal contra outros países. Nós temos uma instabilidade que ela vem, mesmo que seja decorrência de um outro fator desconhecido, como aconteceu agora nesse início de 2020. Os Estados Unidos estão vivendo a maior crise da história, né? Já tem especialistas dizendo que é a maior crise da história. O desemprego já atingiu 2 dígitos, coisas que não acontecia fazia muito tempo, né? Então, o mundo todo realmente passa por essa situação como uma economia de guerra. Nós temos 3 cenários para observar, que são o curto prazo, médio e longo. O curto prazo nós pensamos em algo de 6 meses, 1 ano, médio prazo acima de 1 ano, e o longo prazo acima de 3 anos. Eu já considero que nós estamos lidando com um cenário de longo prazo. Mas na economia de guerra, a gente vai pensar em algo diferenciado. Nós vamos pensar no curtíssimo prazo. O que é o curtíssimo prazo? É hoje, é amanhã, essa semana. Então, isso significa que nós temos que garantir a nossa sobrevivência. Então, se passar algum dinheiro na sua mão, você vai pensar nisso. Eu tenho X reais que passou pela minha mão. Como é que eu faço para garantir a minha sobrevivência? E começa pelos alimentos. Como que eu faço para garantir a minha sobrevivência no período de uma semana, por exemplo, de 15 dias, de 30 dias? Como isso vai ser dividido para que eu garanta essa sobrevivência? Então, as aquisições devem estar totalmente focadas em itens de primeiras necessidades. Nunca, 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 neste momento, você deve pensar em trocar um celular, em comprar um sapato novo, em comprar, por mais vantajosa que seja a situação, esquece isso. A economia de guerra não é para ficar consumindo, é para garantir a sua sobrevivência. E para isso a gente vai cortar todos os gastos. Cortar todos os gastos. Só vai comprar praticamente alimentos, e se você perceber que não é possível viver sem um medicamento prescrito ali, alguma coisa do tipo, claro, você vai também fazer essas aquisições para garantir a sua sobrevivência. Segunda coisa, depois de não comprar nada, você vai fazer o quê? Você vai ver se consegue dividir algumas das suas despesas. Por exemplo, existem pessoas que moram num lugar que tem vários cômodos que estão desocupados, vários quartos, que elas podem, nesse momento, convidar alguém, perguntar: escuta, vamos nos unir aqui para dividir as nossas despesas? A pessoa mora num apartamento, outra mora no outro, uma amiga pode falar: vamos morar lá em casa nesse período, a gente divide o condomínio, divide o IPTU, divide isso, e a gente pode ter um alívio, pelo menos nos próximos 6 meses, porque a ideia
garantir a sobrevivência e qualquer despesa que você possa dividir com alguém já vai te ajudar muito. A terceira dica que a gente dá é a seguinte: venda aquilo que não vai te fazer falta nesses próximos meses. É claro, estamos falando de ativos reais, estamos falando em você vender imóveis. Eu conheço pessoas que estão vendendo imóveis por causa de uma situação extremamente delicada, problema de saúde na família e outros fatores que nós também não vamos entrar aqui no caso. Mas é vender. Se você tem algum item que pode ser útil para alguém, alguma pessoa está precisando daquilo, você pode vender. Quando as coisas voltarem ao normal, porque toda guerra passa, você pode fazer uma nova aquisição daquele bem, mesmo que pague um pouco mais caro. Mas o momento agora é você garantir a sua sobrevivência. E a quarta dica que eu vou te dar é a seguinte: não corra nenhum risco. Não corra nenhum risco, tanto com o seu dinheiro, quanto com o seu trabalho, quanto com tudo que for necessário para você garantir a sua sobrevivência. Não corra nenhum risco. Ontem eu estava vendo a conversa de duas pessoas próximas assim, e uma delas estava falando de uma terceira pessoa que não estava ali. Infelizmente a gente não gosta muito disso, mas apenas ouvir. Estava comentando que fulana de tal voltou para trabalhar, mas se ela continuar desse jeito ela vai acabar perdendo o emprego. Nesse momento é hora de colocar a cabeça no lugar e falar o seguinte: olha, eu vou engolir tudo que tiver que engolir dentro, sem perder a dignidade, mas eu não vou correr riscos agora de perder o trabalho, porque isso está sendo uma disputa assim, vale ouro, né? Como na guerra, cada pedaço de pão que você encontra, que entra na sua casa, você vai pegar aquele pedaço de pão, aquele feijão, aquele arroz, você vai imaginar como você faz para dividir isso num período que você se sinta mais seguro para garantir a sua sobrevivência. Eu posso compartilhar com você pessoalmente. Eu gostava muito de tomar um vinho no final de semana, sempre ali com a minha esposa, alguma coisa, um jantar em algum lugar, etc. Olha, a gente tomou uma decisão, a gente foi cortando tudo isso, né? E então, porque a gente não sabe do futuro, a gente não sabe quando essa guerra vai acabar. Mesmo a gente tendo uma condição, graças a Deus, uma condição muito boa, mas a gente precisa adotar essa postura. E aí você vai pensar assim: não, mas eu já ganho, eu já recebo um dinheiro, eu não preciso, eu tenho um salário fixo. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade, as coisas estão mudando. É como se estivesse num jogo de baralho, você estivesse ali meio que numa situação confortável, chegou alguém, embaralhou tudo e redistribuiu as cartas, e você agora precisa recomeçar todo um jogo. E outra coisa, se você adotar esses 4 passos que nós te passamos e a guerra acabar logo, você vai estar com mais dinheiro. Você vai estar numa situação melhor. Então você pode investir esse dinheiro depois numa condição de regularidade. Você pode empreender, né? Você pode fazer alguma coisa que você sonhava fazer que não foi possível fazer nesse momento e que você acabou separando esse dinheiro, guardando esse dinheiro para a sua sobrevivência, que depois, se você não precisar utilizar mais para sobrevivência, você vai poder investir, fazer esse dinheiro trabalhar para você e se multiplicar. Estas são as dicas que eu gostaria de passar para você, porque algumas pessoas me perguntaram: o que eu faço agora? E são dicas simples, mas nós precisamos enfatizar essa questão que realmente nós estamos vivendo numa situação de guerra. Compartilhe esse vídeo, peço a você que mande para as pessoas que você ama. Tem muita gente ainda que está achando que as coisas vão se resolver logo, que pode sair por aí trocando o celular, fazendo essas coisas. Olha, corta tudo. Então, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você e sua família e proteja vocês nesse momento de muita dificuldade. Beijão, tchau, tchau, tudo de bom.